prazer enorme, porque foram tantas idas e vindas. Vamos lá, vou te convidar e vamos, e não deu certo. Hoje ela está aqui. Cláudia Melcher, que ela é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Finalmente, né? Finalmente. Sentada na minha frente aqui hoje. Bom dia. Muito bom dia, muito obrigada pelo espaço, pela persistência. Foi marca, desmarca, mas hoje eu estou aqui. Era para dar certo hoje. Muitíssimo obrigada. Admiro muito seu trabalho. Então é um prazer imenso estar aqui hoje com você. Obrigada, Claudinha. Obrigada. A recíproca é verdadeira, porque a gente vai vendo uma atuação forte, né? Ser presidente de um conselho, seja ele qual for, exige uma atuação, exige presença, exige a gente saber quem é, não é? Exato. Todo mundo sabe quem é a presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, porque ela vai na PAI, ela vai na CES, ela está na Câmara, está por todo lado, né, Claudinha? Exatamente. Claro que sempre tem alguns julgamentos, né? Tá aparecendo muito, mas, gente, é necessário. Vai ser candidata? Vai ser candidata? Não vou ser candidata. É que, de fato, quando você se envolve e é uma causa tão delicada, tão importante, com tantos déficits, que se faz necessário que esteja presente, né? E quando eu entro para fazer alguma coisa, eu faço. Então, eu estarei realmente presente em todos os lugares que eu puder estar e acompanhando aí para que a gente possa melhorar nessas políticas em prol da pessoa com deficiência, né, Roseli? É uma coisa tão necessária, né? Porque hoje, diferente um pouco de tempos atrás, eu sempre me reporto a um fato que eu me lembro do Padre Leopoldo, trazendo os jovens que eram alunos da PAI aqui da Rua Itália, aqui em volta da igreja. E as pessoas atravessavam a rua ou com medo. Por quê? Eles babavam mais, a medicina melhorou demais, medicamento, tratamento, né? Hoje, o jovem que frequenta a PAI não é mais igual aquele que a gente tinha antigamente, que ficava escondido dentro das casas, sim, que Padre Leopoldo precisou ir procurar. O pessoal dizia para ele que não tinha deficiente em Valinhos, né? E já numa primeira pesquisa ele achou mais de 100, e outros que ele acabou não encontrando. Então, a gente tem que tirar essa venda do nosso olho e pensar: todos somos iguais perante Deus. Deficiência todos temos. Meu óculos está aqui. Daqui a pouquinho, se eu vou ler aqui, vou precisar pôr o óculos. Isso já é uma deficiência, não é, Cláudia? Exatamente. Eu falo que deficiente todos nós somos, né? O que a gente tem é as deficiências nos termos da lei. Então, a gente precisa de uma legislação para identificar e para a gente poder tratar, não é tratar de forma desigual, mas a gente tratar com equidade. Então, o que eu preciso tirar de barreiras para que aquelas pessoas, tidas como pessoas com deficiência nos termos da lei, possa usufruir de todos os benefícios, de todos os malefícios, de tudo que existe efetivamente no mundo, né? E você traz uma questão muito importante, Roseli, que é essa parte histórica da pessoa com deficiência. E o Padre Leopoldo foi um grande exemplo aqui em Valinhos, né? E faz com que a responsabilidade da gente lutar pela causa da pessoa com deficiência ela seja ainda maior, porque já tem um legado dentro de Valinhos e a gente precisa continuar. E dentro deste legado é exatamente isso. Quando as pessoas com deficiência nasciam, primeiramente elas eram mortas, depois elas eram escondidas, depois elas passaram a ficar, aliás, antes de serem escondidas, elas passaram a ficar em hospícios, depois escondidas. E dentro da nossa legislação, a capacidade civil da pessoa com deficiência, ela só veio com o novo Código Civil. Então, demorou-se muito para que a gente tivesse, inclusive, a capacidade da pessoa com deficiência. Ela não era tida como uma pessoa capaz. Então, são avanços que vão acontecendo devagarinho, passos lentos, né? E ainda, como você disse, a gente via, atravessava a rua, né? Tinha toda aquela questão de assustar. Esses dias, acho que você até entrevistou duas pessoas, né? 2 assistidos lá da PAI, que são autodefensores, e eles estiveram na reunião do conselho. E uma delas, eu estava perguntando qual é a sua maior dificuldade aqui na cidade de Valinhos. E ela falou que se ela pega o ônibus com a camiseta da PAI, ninguém quer sentar perto. Então, olha a situação, 2023, e aí a gente ainda tem situações como esta, né? Que é uma questão de deficiência oculta, que a deficiência dela, eu não sei te dizer se é autismo ou se é deficiência intelectual,
porque daí estão bem próximos e a gente acaba, né, como é oculta, até se confundindo. Eu não questionei a ela qual era a deficiência, porque de fato não me importa qual a deficiência dela. E ela colocou isso. Então as pessoas se olham, identificam qual é aquela deficiência. Ai, olha, identifiquei uma deficiência. Se não identifica, espera algum sinal. E tem todo esse preconceito. Então, a sociedade ela precisa evoluir. E como que a sociedade vai evoluir? A gente conscientizando que todos nós fazemos parte desse processo de inclusão. Pois é, quando a gente fala na deficiência oculta, que até foi um pedido do Dante Lugro de que a gente falasse sobre isso, e a gente falou um pouquinho antes de entrar no ar, a deficiência oculta é essa, né? É a deficiência intelectual, é o autismo. Só se a pessoa surtar ali, você vai saber que ele é autista, senão ele é igualzinho a todos nós. E se ele surtar, tem como você controlar. É um problema genético de saúde que ele tem, que controla, não é, Cláudia? O transtorno do espectro autista, ele realmente é um transtorno, né? E para que você tire essa pessoa do eixo, não necessariamente você, mas qualquer fator ali ambiental, ele pode acontecer. Então, eu aprendi isso estudando, assistindo muitas palestras. E uma das coisas que me chamou a atenção é a questão do toque. Então, muito se fala, a pessoa com autismo, ela não expressa emoção, ela não gosta de carinho, mas muitas vezes ela tem dor. Então, se você abraça, a hora que você toca, dói. E dói muito por conta da sensibilidade. Então, barulho. Então, aquele barulho, ele vai deixando a pessoa com esse transtorno mesmo, né? Ela vai saindo ali do eixo dela. Então, são diversas deficiências que nós temos hoje em dia. Temos as deficiências ocultas. Essa questão da deficiência intelectual, ela também pega bastante. Inclusive, quando começou a entregar as carteirinhas para autista aqui na cidade de Valinhos, eu tive uma vizinha que bateu lá na porta de casa. Ela falou assim, olha, o meu filho, né, tem a deficiência intelectual que vocês já sabem. E não vai ter carteirinha para ele? Porque muitas vezes as pessoas olham, não identifica nenhuma deficiência, e como é a deficiência intelectual, depois acha que é bobo. Ah, é porque ele é bobo. Ah, é porque você viu o que falou. Então, tira um sarro. Ela falou, eu não aguento mais isso. Então, se ele tiver uma carteirinha, vai estar podendo identificar. E naquele momento, eu até entendi a dor dela enquanto mãe e pensei, nossa, seria interessante mesmo que tivesse alguma coisa. Hoje, a gente tem uma lei federal, inclusive, ela também é uma lei municipal, que é aqueles cordões de girassol, que é para identificar, então, uma pessoa que tem uma deficiência oculta. Nós levamos esse tema para discutir dentro do conselho, para que pessoas com deficiência pudessem falar o que elas acham de utilizar um cordão ou não. E dentro das discussões, pelo menos ali no nosso mundinho, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a gente entendeu que é uma forma de rotular as pessoas. É uma forma de continuar com a discriminação da pessoa com deficiência. Eu penso dessa forma. Eu também penso dessa forma, mas muitas vezes eu gosto de vir para a discussão para eu não impor o que eu penso. Porque, como eu sou advogada, a gente já vem com muitas questões enraizadas, principalmente nessa questão da discriminação. E a gente tem que saber olhar também para uma outra esfera. Exemplo, essa minha vizinha. Ela entendia que era necessário para o filho dela. E ela, enquanto mãe, que sente a dor de ver o filho dela sendo discriminado. E aí a gente pensou o quê? Olha, então a gente precisa bolar, não fizemos ainda, mas precisamos, para que a gente possa divulgar que o cordão de girassol é para identificar uma deficiência oculta, mas que ele não é obrigatório, ele é opcional, usa quem quiser. E, inclusive, tem esse artigo, o parágrafo único ali na lei. Não é obrigatório, Ele usa não é quem muito quer. discreto, né? Tudo cheio de cores, né? Você bate o olho, você já sabe. Você já que consegue é, né? ver, exato. Mas eu acho que essa questão de deixar opcional, porque daí a gente deixa, mais uma vez, que as famílias ou a pessoa com deficiência, se ela tiver condição, seja protagonista de escolher se quer ou se não quer fazer esse uso. Eu acho que isso é importante, a gente chamar para o protagonismo, né, a pessoa com deficiência. Perfeito. Essa discussão toda, que você já vem embalando aí através do Conselho já há algum tempo, né, enquanto presidente, com participação na APAI, na ACESA, em outros lugares, reuniões, enfim, aonde você pode levar a informação, você tem ido. Mas vai acontecer agora a terceira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ali é uma plenária, onde as pessoas podem ir lá
entender melhor, conversar, compartilhar conhecimentos, é isso? Exatamente. O Conselho Municipal, aliás, o Conselho Federal, o Conselho Federal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ele teve um período que ele foi extinto e agora ele está sendo retomado. Então, ele chegou, CONAD, e a primeira coisa que ele fez foi, esse ano, nós precisamos ter uma conferência municipal. A nível federal, nós estamos na 5ª conferência. Aqui em Valinhos, nós estamos na 3ª. Não estamos tão atrasados assim. Sim, está no caminho. Né? Estamos no caminho. Eu cito isso para mostrar o quanto que falta de políticas públicas a nível federal. Então, muitas vezes a gente pensa só no nosso mundinho Valinhos, mas falta políticas públicas como um todo. Então, a gente recebeu o tema da conferência, que era, então, o cenário atual e futuro na implementação dos direitos da pessoa com deficiência, construindo um Brasil mais inclusivo. Dentro desse tema geral, nós temos 5 eixos. Então, conferência é um momento que vai reunir poder público, sociedade civil. Vamos analisar o que nós temos de políticas públicas e o que nós precisamos construir dentro de cada um desses eixos. Então, as pessoas fazem suas inscrições, escolhem o eixo que ela quer participar, vai ter, então, uma palestra explicando cada um desses eixos. No dia seguinte, separa-se por grupos, cada grupo vai discutir e desses grupos poderão sair até 5 proposituras a nível municipal, 2 a nível estadual e 1 a nível federal. E aí, depois, no período da tarde, na sexta, que é 27, a gente tem a plenária, que é colocar em votação. O que é tudo isso, resumindo? É a população, juntamente com o governo municipal, participando da política pública em prol da pessoa com deficiência. Acessibilidade. Então, vamos sair até 5. O que de acessibilidade a gente precisa? O pessoal já pensa logo na guia rebaixada. Vão né? me responder, precisa de tudo, né? Mas o que a gente vai dar de prioridade? Porque a gente sabe que tudo precisa de dinheiro. O que tem destinado de verba a nível federal, a nível estadual, que vem de recursos, não é suficiente. A gente tem que ter também, dentro do município, uma rúbrica específica para as políticas em prol da pessoa com deficiência, né? Então, é um movimento que ele precisa acontecer e que a gente precisa que as pessoas se conscientizem e participem. A gente está aqui hoje específico para a gente divulgar e fazer esse convite para que participem da conferência. Quem não conseguir fazer a inscrição de forma digital, que está no site da prefeitura, pode fazer na quinta-feira lá, que na quinta-feira vai estar acontecendo, então, na Câmara Municipal de Valinhos, das 8h30 ao meio-dia. Das 8h30 às 9h, nós estaremos fazendo as inscrições de forma presencial, para que todos realmente possam ter o acesso. E na sexta, é na FAV. Muda de lugar, porque como na sexta-feira são grupos, a gente precisa de 5 salas. Então, aí lá na FAV, a gente consegue ter as salas para dividir, então, as pessoas pelos eixos que escolheram para estar fazendo as discussões. A FAV é parceira, né? De super tantas parceira. ações que acontecem na cidade, não é? São maravilhosas. Agora, Cláudia, quando a gente pensa no Conselho, o Conselho, qual é o grande objetivo dele? É dar o norte, né, para a política pública. O que vocês fazem lá? Vocês são voluntários, mas vocês estão com o olhar para toda a cidade, né? O farol está direcionado aí. E os pedidos chegam até vocês para eles se direcionar. Aí você, através do conselho, pode chegar na prefeitura e fazer a solicitação. Você é um órgão que tem força para isso, não é? Sim, o conselho ele é importantíssimo para isso, né? Ele articula, no sentido bom da palavra, sociedade civil com o poder público. E, para isso, a gente tem que estar sempre aberto para receber a população, para ouvir as demandas. E tem muitas demandas, Roseli, que a gente acaba sabendo realmente pela população trazer, né? Hoje, nós temos pessoa com deficiência dentro dos 14 que são titulares, um titular. Entre os 14 que são suplentes, 2 pessoas com deficiência. Então, de 28 pessoas dentro do conselho, nós temos 3 com deficiência. Isso é ruim. É ruim, primeiro, pela questão de estar, né, a pessoa com deficiência enquanto protagonista, e segundo, para que a gente tenha diretamente contato
realmente as necessidades. O que nos ajuda muito, que a gente tem daí a CES e a PAI participando do conselho. Então, como a CES e a PAI participam, além de trazerem as demandas, dão abertura para que o conselho esteja ali, dentro das entidades, ouvindo essas famílias, recebendo essas demandas, para que a gente possa construir juntos, efetivamente, o que está precisando, né? Aí já tem uma boa novidade. A prefeita já entendeu essa necessidade de mudança na lei do conselho para que a gente tenha pessoas com deficiência ali como Porque protagonistas. quando você fala que é ruim, pois são poucos. São poucos. E esses que nós temos é a indicação do governo. Governo, né, a prefeitura que fez as indicações. Ah, que dó, né? Então, da sociedade civil, a gente não tem. Mas eu não tenho por quê? Porque eu só tenho vaga para as entidades. Eu não tenho para a pessoa com deficiência ou o seu representante. Então, agora vem a mudança na lei. Já está na Câmara Municipal, a prefeita já encaminhou para que a gente tenha essa alteração legislativa para, no próximo mandato, a gente tenha ali a vaga reservada para a pessoa com deficiência ou o seu representante legal. Outra novidade dessa lei é a criação de um fundo municipal dos direitos da pessoa com deficiência, que nós também não temos. Então, olha, exemplo, a CESA. A CESA não tem uma van, um transporte grande. A gente vai ter uma conferência. Se você tem um transporte grande, você consegue levar os assistidos, né? Não tem. O conselho poderia fazer alguma coisa? Talvez, se ele tivesse um fundo, abrir um processo para que se escrevesse esses projetos e aí algum projeto ser contemplado. Como tem da criança, né? Como tem no da criança e adolescente, como tem no do idoso, como tem no da assistência social, da saúde. Muitos conselhos têm um fundo municipal. O nosso não, mas também está nessa alteração aí da lei para que seja criado. Então, eu falo que são avanços pequenos, mas Então, a gente está indo. É porque tudo é novo, né? É. E aí o que é novo demora um pouco para pegar, né? Sim. Antes de você, quem era presidente? Eu estou no meu segundo mandato. Antes disso, era também um representante da OAB, não me recordo o nome dele agora. A gente já teve também a Teresita como presidente, Wagner Alves também já foi presidente. O nosso conselho aqui de Valinhos, a lei é de 2007, né? Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele é de... A minha memória está um pouco falha, eu acho que ele é de 2015. Antes disso, a gente teve, né, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é de 2008, 2009. Então, veja que o Conselho, ele, desde que foi criada alguma lei direcionada, o Conselho já existe em Valinhos. Ele perde força, ele resgata, mas também reflexo do governo federal. Então, se lá está tudo caminhando, vai exigir isso de Estado e município. Se não está, muitas vezes, dependendo quem está embaixo na liderança, se não é cobrado, não acontece. Fica na água morna também. Fica na água morna também. Então, a gente tem tudo isso, né? E um ponto importante é que o nosso censo, ele ainda é de 2010. Lá em 2010, quando teve o censo, a gente não tinha todas essas deficiências que hoje são tipificadas pela lei. 13 anos, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. O número que nós tínhamos naquela época era de 5.000 e pouco. Hoje, o último censo que teve, ele não perguntou para todo mundo, foi por amostragem. E pela amostragem, o que saiu de resultado, 8,9% da população total do Brasil tem alguma deficiência, é pessoa com deficiência. Então, a gente está falando em 8,9%. É gente pra caramba. É gente. Então, que esse número de pessoas possa refletir no que vai ser destinado de verbas em prol da pessoa com deficiência. Porque a gente precisa de tecnologias assistivas, a gente precisa da acessibilidade. Quando a gente pensa na acessibilidade, não é só arquitetônica, ela é como um todo. Então, a gente precisa avançar. Para isso, a gente vai precisar realmente de investimento, de dinheiro, para que tenha essas políticas. Daí a importância de um evento como esse. Essencial. Essencial. Hoje, dentro do conselho, eu falando enquanto Cláudia, crianças pequenas, a maior parte do que as famílias vêm procurar é a falta de atendimento saúde ou educacional. Falta realmente políticas públicas em relação a isso. Adultos, a falta de oportunidade para ser inserido no mercado de trabalho. E a gente vê que saúde é algo tão básico
como educação e como emprego. Então, a gente está falando de coisas que são essenciais para a vida do ser humano. Então, a gente precisa, de fato, sentar, sabemos de todas as necessidades, quais serão as prioridades. E a conferência é importantíssimo para que isso possa acontecer. Na verdade, né, Cláudia, quando você fala nessa questão da deficiência, aí eu sei muito da APAE, porque há muitos anos estou lá com eles lá e acabo me informando também. Esse trabalho que eles realizam para preparar os jovens para o mercado de trabalho, ou aqueles que não têm a condição no mercado de trabalho, que ficam lá fazendo as atividades da vida diária, né? Fazem receita, aprende a abotoar, dá laço no sapato, enfim, aprende arrumar uma cama, aprende as ações do dia a dia, porque uma hora eles vão precisar disso, porque pai e mãe não duram a vida inteira, eles estão vivendo muito mais do que tempos atrás, tanto que lá na PAI tem uma pessoa com mais de 70 anos. Então, se pensar lá atrás, quanto que eles exigiam? 40 e pouco, e logo morria. Agora, não mais, porque eles são incentivados, eles são tratados, eles são acolhidos. Eu fui à missa quinta-feira e tinha 2 alunos assistidos da APAE que estavam na missa. Eu os vejo lá toda vez que tem a missa, eles vão. E o padre, ele é muito carinhoso, e passa a mão, ele pega o cabelo de um e puxa o cabelo na frente, né? O outro também, né? E você percebe que eles se sentem ali valorizados, Sim. acolhidos pelo padre, não é? Sim. Que ali é a autoridade maior. Sim. Então, há uma importância tão grande. Isso pode ser no dia a dia, em todo momento, né? Quando ele vem perto de mim e me dá um abraço, eu tenho um que é um ex-aluno da PAI, um ex-assistido, ele mora em outra cidade. Ele manda recado para mim todo dia, meio enrolado. Oi, Rogério, tudo bem? Boa semana para você. Toda vez. Aí eu respondo, porque não adianta escrever, né? Eu digo, oi, tudo bem, obrigado, né? Aí um pouco mais no final da tarde ele manda de novo. Por quê? Ele se sente acolhido. E sei lá o que, é importante para ele falar comigo, Sim, não é? sim, porque muitas pessoas não conversam, muitas pessoas viram o rosto, não sabem o que fazer. E eu até tive na Semana Jurídica da FAV, a semana passada, fazendo uma palestra sobre os direitos da pessoa com deficiência. E um dos pontos que eu coloquei ali é que tá tudo bem a gente não saber o que fazer. Mas a partir do momento que eu não sei como me comportar, o que fazer, vamos ter contato? Vamos descobrir o que fazer? A primeira vez que eu fui guiar uma pessoa com deficiência visual, eu não sabia o que fazer. E aí? Eu pego em você, você pega em mim? Como que funciona? Não, eu que vou segurar em você. E aí eu aprendi que é importante, quando a gente faz a nossa autodescrição, falar a altura. Porque se você for ajudar essa pessoa, exemplo, eu que sou alta, eu tenho 1,70 m. Se é uma pessoa mais baixa que eu vou estar guiando, ela vai segurar no meu cotovelo. Se é uma pessoa mais alta, ela vai segurar no meu ombro. Eu não sabia. Né? Então, são diversas situações que a gente não sabe. A primeira vez que eu fui fazer uma palestra na Acesa, eu fiquei usando o tempo inteiro surdo e mudo. Não, o surdo não necessariamente ele é mudo. Então, é tida como uma expressão preconceituosa. Então, a gente vai aprendendo. E está tudo bem. Está tudo bem. Mas eu vejo que, por até muitos julgamentos que acabam acontecendo dentro da sociedade, a gente tem medo de se aproximar, a gente tem medo de falar e falar alguma coisa errado, né? Igual portador de deficiência. Não se usa mais portador, porque portador é quem porta alguma coisa. Eu porto minha bolsa, eu deixo ela em casa. Sim. A deficiência, não, você não vai deixar em casa. Então, é pessoa com deficiência. E a gente dá ênfase à pessoa e não à deficiência. Cláudia, lá atrás que falava excepcional, como é ainda a denominação da PAI. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Precisa mudar, a gente nem fala mais excepcionais. Quanto tempo já, não é? Necessidades especiais. Todos nós temos necessidades especiais, sim, né? Sim. Então, são diversas questões que vão mudando, e que bom que vão mudando, evoluindo. Mas, como a gente também tem muitos julgamentos, a gente vê que as pessoas ficam com medo de se aproximar, de falar, de ser julgado. E não, eu acho que nós somos todos seres humanos em evolução. Vamos juntos construir alguma coisa melhor. Então, as pessoas com deficiência, elas sentem isso. Quem vai parar para conversar, quem vai dar atenção, quem vai se esforçar para entender, muitas vezes, alguém que tem uma deficiência mais grave e que tem dificuldade, né, em se expressar. Então, a gente tem tudo isso. E confesso que quando a gente vai ali na PAI, quando a gente vai ali na CESA e consegue ver
o nosso trabalho dando resultado é muito bom, né, Roseli? É muito bom saber todas as mudanças que já ocorreram. Quando a gente pensa que em 2015, doutor Rui, aqui, ele veio para mim e falou assim, Roseli, o que você acha da gente ter um mês para falar da deficiência? Eu falei, é legal, né? Ele falou, Setembro Verde, o que você acha? Porque é o dia aqui nacional da deficiência. Eu acho muito legal, leva avante a sua ideia. E a coisa pegou. Eu fui no lançamento do Setembro Verde lá em São Paulo e vi a importância que isso atingiu e que saiu daqui de uma ideia Que do Dr. orgulho! Rui. Não, demais, né? Aí foi tão engraçado, porque tinha bandeira, tinha um monte de coisa, e o pessoal de Valinhos queria bandeira, porque, afinal de contas, o negócio nasceu aqui, né? Eu engraxei assim, fui lá com a presidente e falei, ô Vera, olha, Valinhos está reivindicando uma bandeira no Setembro Verde. Ela enrolou aquela que estava no evento e deu para o Nivaldo. Falei, está vendo? Essa deve para mim. É hein? isso mesmo. E aí tem a bandeira. Mas a bandeira é um pano, ela significa muito mais do que aquela bandeira. Sim. É uma bandeira que tremula ali, que mostra que o deficiente pode, que ele é igual a todos nós. Nós somos no ônibus cheio de alunos da PAI. E, olha, eles foram cantando, nós discutimos política, teve a paquera dentro do ônibus, aconteceu de tudo ali. É muito gostoso, não é? Você sabe que essa questão da paquera, lá nessa reunião do conselho, que 2 deles foram participar, a última, eu acho que é Muriel o nome dele, se eu não estou enganada. Ele utiliza a cadeira de rodas. E ele falou que ele quer paquerar sem a mãe dele estar junto. E que aí ele depende da mãe dele para levá-lo, para pegar o ônibus, para ir. Então, se a gente tivesse, igual tem em Campinas, aquele transporte porta a porta, você liga, agenda, aí vem, te pega e leva. Ele poderia ir sozinho para o shopping e paquerar. Sim. Então, são coisas que parece que são tão pequenas e que vai influenciar tudo, tanto na vida da pessoa. E aí a gente pensa na nossa vida, a gente também não quer fazer as coisas sozinhos? Então. Por que eles não podem? Pois é. Né? Então, o Muriel é uma pessoa que teria condições de fazer. Ele só precisa de um transporte. Então, é importante a gente ouvi-los, a gente ouvir as demandas, para que as pessoas com deficiência, como eu disse, elas possam ser protagonistas. Né? E aí a gente tem uma frase que é, né, nada de nós sem nós. E agora eu aprendi, que eu sempre falo, eu sou uma pessoa que não tem legitimidade propriamente dita para falar da deficiência, porque eu não tenho deficiência nos termos da lei. E aí eu aprendi que a gente tem que usar assim, nada sobre nós sem nós, com todos nós. E isso legitima para que a gente possa, sim, falar sobre a pauta da pessoa com deficiência, lutar com eles pela inclusão de fato. E o Setembro Verde ele é muito importante porque ele dá uma ênfase para a inclusão social, além da saúde, da educação e do emprego. Eu quero ir ao cinema, eu quero ser convidado para as festas de aniversário do meu colega de classe. Eu quero ir ao parque. Olha como que Valinhos demorou para ter um parque inclusivo. Hoje a gente tem parque inclusivo. Então é isso, é que eles possam estar aonde eles quiserem, a hora que quiser. Né? A gente tem aquele jargão da mulher, né? Que a gente faz o que a gente quer, enfim. A pessoa com deficiência também quer. É isso também aí. Quer. A Deise Quiminaz está mandando um bom dia. Ela disse assim, que aqui em Valinhos a questão de acessibilidade é muito séria. Faltam muitas coisas ainda. Tem lojas grandes que, por exemplo, o pagamento é feito no piso superior e não tem elevador, só escada. Também presenciei num grande supermercado a falta de carrinhos elétricos, onde um rapaz de muleta foi colocado num carrinho de compras por um amigo para poder fazer suas compras. Ai, que triste isso. Triste. Ela traz um ponto importante, agradeço a participação. Essa questão da lei dos carrinhos, a gente tem uma lei municipal. Essa lei municipal, ela previa uma porcentagem grande que os mercados deveriam ter. Eles reclamaram com a associação aqui de Valinhos. Foi feito um processo administrativo, veio para o conselho e o conselho devolveu questionando. Qual que é a saída desses carrinhos nos supermercados? Quanto que tem sido usado, para a gente poder opinar se aquela porcentagem ela é grande ou não. Não veio resposta, mas a lei municipal ela foi alterada. Então, quando a gente tem políticas públicas, leis municipais que estão interferindo para a pessoa com deficiência, o conselho pede que passe pelo conselho, para que a gente possa ouvir quem está ali no dia a dia. Né? E, então, eu agradeço realmente a participação, porque vai muito de encontro com uma pauta que o conselho já colocou. Espero
que as pessoas estejam nos ouvindo, que tenha repercussão essa fala e que essa lei seja revista. A gente está aí um exemplo sendo trazido de que precisou do carrinho e não tinha. Isso é capacitismo, é a gente excluir a pessoa com deficiência. Inclusive, é tipificado como um crime. Então, a gente precisa mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Urgente. Urgente, né? E a questão da acessibilidade é a mesma coisa. Eu não estou dando acesso, né? Eu estou excluindo. Até para nós que somos normais, né? A gente tem dificuldade, muitas vezes, calçada, que está tudo arrebentada, que é um problema. Eu não sou muito sério. normal, não, viu, Roseli? Eu sou. Não, normal sem que eu falo. deficiência. Todos nós temos, ó, já tá Sem aqui deficiência o óculos, nos né? termos da lei, né? Mas assim, você vê a dificuldade que as pessoas têm para andar na rua. Valença é uma Sim, cidade cheia de vales. morro. Aí que eu falo, a gente tem que ter bom senso. A gente vai derrubar a cidade inteira e construir novamente? Não é possível. Não é possível. Então, o que nós vamos fazer para melhorar? A gente tem que ter consciência, acho que é o primeiro ponto, né? Igual a situação, né, que loja grande, pagamento em cima. Por que não um caixa embaixo para atender quem não pode subir? E não é só a pessoa com deficiência, idosos, mobilidade reduzida. Então, né, a gente vai fazendo um leque tão grande que a gente vai entrando na questão de que a gente está falando que todos nós temos deficiências. Sim, com né? certeza. Então, nós temos mesmo, algumas momentâneas, algumas permanentes, né? E a gente precisa se adequar a isso. Mas eu vejo que a sociedade ela vai se adequando conforme a gente vai conscientizando e, quando não é pelo amor, é pela dor. Aí é o que eu falo da gente ter legislações, ter fiscalização, ter penas, colocar pena, multa. Se você não se adequar a isso... Não é ter dó, é pena financeira. Financeira. Porque quando dói no bolso, as coisas mudam. Sim, né? com certeza. A Ellen Cumpre, que é uma uma pessoa querida. que vive na prática essa dificuldade, ela diz assim que manda um bom dia para você, acompanhando o seu trabalho incrível, Cláudia. E daí ela põe aqui, ter autonomia é muito importante para o ser humano. Eu imagino para ela que lá no dia do Setembro Verde, um secretário que estava presente, não vou lembrar o nome dele, ele falou, a gente nunca sabe quando a gente vai se tornar um deficiente. Marcos da Costa. Acho que eu me tornei um deficiente no momento que sofri um acidente e tenho prótese na minha perna. Exato. A Ellen nunca imaginou que ela ia passar pelo que ela passa Sim. hoje, não é? Uhum. Mas a gente não escolhe, não é? Exatamente. Eu dei uma cacetada essa semana no meu dedo, na porta do meu escritório. Tá todo aqui, roxo. Roxo, preto. Podia ter quebrado meu dedo, podia ter cortado o dedo. Não aconteceu, né? Ainda não me tornei deficiente no dedo. Mas você escolhe isso? Não escolhe. A Ellen é uma querida. De fato, a Ellen, né, vamos dizer que de uma forma muito inesperada, consequência de uma doença, né, ela teve as pernas e os braços amputados. E, de fato, é você passar a olhar a vida de uma outra forma. E ela me disse do quanto que foi desafiador para ela andar com prótese nas calçadas. É muito difícil, né? E a gente não teve calçada pensando nisso. Porque quando começou a ser construída, as pessoas com deficiência estavam na invisibilidade. Elas estavam excluídas da nossa sociedade. E como o Marcos da Costa colocou lá em São Paulo, a gente não escolhe. É algo que pode acontecer. Pode acontecer, e aí, se acontecer, a gente vai parar para pensar? Não, vamos juntos agora. Vamos começar já a mudar vamos fazer o nosso, a mudança o nosso que é pensamento. possível, né? Exatamente, já vamos começar. É isso daí. Então, quem quiser participar da 3ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, entender melhor tudo isso que nós falamos aqui agora, deficiente já comprovado ou não, se você quiser dar a sua parcela de contribuição, é o momento agora, não é, Cláudia? Exatamente. Então, vamos só para a gente repetir, a gente tem a abertura na Câmara Municipal no dia 26 de outubro, quinta-feira próxima, 8h30 ao meio-dia. E temos a plenária, que vai acontecer na sexta-feira, 27 de outubro, na Faculdade de Valinhos, das 8h30 às 17h, com intervalo para almoço. Meio-dia a gente sai para almoçar e depois retorna para a gente continuar. As inscrições estão no site da Prefeitura. Clica lá no portal de secretarias, está na página 395
Está também a divulgação, o vídeo nas redes sociais da Prefeitura de Valinhos, também está no Instagram da Casa dos Conselhos. Então, procurem por lá, façam as inscrições, escolham o eixo que querem participar. Quem não conseguir, pode fazer, então, a sua inscrição na quinta-feira, entre 8h30 e 9h, presencialmente na Câmara Municipal. Muito obrigada, Roseli, por esse espaço, por essa oportunidade e que a gente possa todos juntos caminhar pela construção de um mundo mais inclusivo, com oportunidade para todos. Minha gratidão. O espaço está sempre aberto. Acho que a gente precisa falar mais sobre o assunto. Porque não tem aquele ditado? Água mole em pedra dura, bate até que fura. Isso mesmo. Tem que falar para que as mudanças possam acontecer, não é? Exatamente. Claudinha, sucesso neste evento, né, que você está liderando aí, que muitas pessoas participem e que saia de lá coisas boas que possam ser aplicadas na cidade para essa população toda, que um dia a gente também pode estar inserido nelas. Exatamente. Minha gratidão. Muito obrigada e um bom dia a todos que nos acompanhou, todos e todas. Um grande abraço. Obrigada, Cláudia. Até a próxima. Até. Já falou na Rádio Valinhos, vem conversar. Já falou na programação, pode falar. Felicidade pode ser ter uma rádio que dá voz pra você. 21 aninhos, parabéns pra você. Felicidade pode ser ter uma rádio que dá voz pra você. Rádio Valinhos, 21 aninhos. Rádio Valinhos, 21 aninhos.